Começamos pelo caso Marielle, que, como eu disse, teve um desdobramento ontem à noite lá no Congresso, né? O plenário da Câmara, perdão, o plenário da Câmara decidiu na quarta-feira à noite, ontem, manter a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e também do motorista dela, o Anderson Gomes. Foram registrados 277 votos a favor da manutenção da prisão, 129 contrários e 28 abstenções. Eram necessários 257 votos, pelo menos, para manter o deputado na cadeia. No PL, partido do Jair Bolsonaro, 71 dos 83 deputados presentes na sessão votaram contra a manutenção da prisão do Chiquinho Brazão, seguindo uma orientação da sigla. 7 parlamentares, né, do Partido Liberal decidiram votar pela prisão do deputado, que atualmente está sem partido. E outros 5 se abstiveram, os 5 do PL. Né? Brazão foi expulso, está sem partido porque ele foi expulso do União Brasil em 24 de março, mês passado, depois de ser preso preventivamente pela Polícia Federal. A sigla, que era a do Chiquinho Brazão, União Brasil, decidiu liberar o voto da bancada. Assim, dos 40 deputados do partido que participaram da sessão, 16 votaram pela manutenção da prisão e 22 pela soltura. Outros 2 se abstiveram. Alexandre, a gente ontem, na hora aqui do Papo Antagonista, já sabia que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tinha optado pela manutenção da prisão, tinha aprovado um parecer legitimando essa prisão preventiva, e o parecer foi ratificado no plenário, com a oposição dos partidos do Centrão e do bolsonarismo. Né? Qual é a avaliação que você faz, tanto do resultado da votação, quanto dessas abstenções? Você acha que esses parlamentares que foram contra manter o Brazão na cadeia vão ter alguma espécie de ônus político aí pela frente ou não? Você está com o áudio desligado de novo. Rapaz, eu não achei que tivesse mexido nisso aqui, não, mas vamos lá. Bom, eles vão ter que pagar um preço, porque, primeiro, por uma questão de coerência, eu vi muitos desses deputados que votaram pela soltura do Brazão. Eu até brinquei no Twitter, que eu falei assim, ou você está com o Brasil ou você está com o Brazão, né? Meio termo não tem, né? O sujeito, ele tem muitas evidências, claro que tem que terminar tudo para ter certeza, né? A gente faz essas ressalvas todas sempre, mas tem aí um conjunto de evidências muito robusto que leva a gente a crer que ele é mesmo o mandante da morte da vereadora Marielle Franco, um caso muito emblemático, um assassinato político, uma coisa pesada, que eu acho que uma parte da direita, inclusive, pela superexposição do caso, e o caso realmente foi muito usado como simbólico pela esquerda, muita gente acabou tendo uma reação com o fígado ao contrário e diminuindo o caso. Enfim, foi um caso muito grave, um assassinato brutal, a sangue frio, e a gente não pode misturar esse assunto com as querelas ali do Congresso com Alexandre de Moraes. Então, a gente viu ontem, eu acho que é muito importante nesse caso, como era o sentimento da casa, né, da Câmara, em relação ao caso específico e a como a opinião pública estava lidando com aquilo, e a briguinha, né, paroquial entre a Câmara, o Legislativo, o STF, o Alexandre de Moraes, essa coisa de vamos ou não dar uma resposta ao Alexandre de Moraes. Quer dizer, tudo bem, você pensa o que você quiser em relação ao Alexandre de Moraes, ou como a Câmara deveria reagir em relação a supostos alegados abusos dele. Ok, tudo bem, mas essa não é a questão. A questão é
vai se soltar um miliciano que mandou matar a Marielle ou não. Esse é o mérito da questão. E a confusão do mérito dessa questão com outros mostra como, às vezes, os nossos parlamentares e a classe política como um todo podem estar desconectadas da realidade e do sentimento da população. O sentimento da população acabou se impondo, mas o bolsonarismo teve e vai pagar um preço por isso. Né? O próprio Eduardo Bolsonaro, que gravou um vídeo, quer dizer, não foi um apoio envergonhado, não foi um apoio ali com o próprio Jair Bolsonaro, que não se expôs, mas que comandou a sua tropa ali pelo Zap, ali pelos canais de comunicação que eles têm. Ele comandou a tropa do PL, todo mundo ali que está ligado a ele, né? O pessoal de Partido Novo, Marcel Van Hatten, essa turma toda. O Van Hatten, aliás, é um caso, né? Ele, em 2015, foi resgatado um tweet, atual tweet, que ele, lá em 2015, quando teve uma votação muito simbólica da mesma natureza em relação à prisão do ex-senador, do Delcídio Amaral, ele não só queria que o Delcídio continuasse preso, como ele apoiou e falou que todo mundo que votou contra tinha que ser marcado pelo eleitor. Então ele fez toda aquela cobrança e hoje ele está do outro lado. Né? Hoje ele está do lado dos que jogaram pelo corporativismo quase criminoso, né, de muita gente em relação a esse miliciano. No caso do bolsonarismo, a coisa ficou pior ainda, porque eles que já têm uma fama, né, e uma ideia de que há ligações muito próximas com milicianos aqui no Rio de Janeiro. O miliciano mais perigoso da história do Brasil, Adriano da Nóbrega, tinha a esposa e a mãe trabalhando durante anos no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, atual senador, antes deputado estadual aqui da LERJ do Rio de Janeiro. Então, assim, são coisas que você também tem que saber lidar com a percepção do público. Né? A mensagem que se passa para a opinião pública é muito difícil de você não ser associado ainda mais a algum tipo de ligação com esses milicianos. Então, por mais que se tente vender para a opinião pública que não, na verdade, era uma questão de mérito em relação à constitucionalidade, em relação ao flagrante, se é um crime continuado, se não é, se o flagrante permanece. Tem uma discussão jurídica, mas por uma filigrana jurídica, é óbvio que tanta gente não entraria nessa, sabendo o desgaste que isso geraria para eles. Então, tem alguma motivação, ou fica a impressão para o eleitor, para a opinião pública, que há uma motivação maior a se tentar proteger o Chiquinho Brazão. Será mesmo? Porque eles estão mandando uma mensagem, STF, não mande mais fazer busca e apreensão aqui, não mande mais prender prender parlamentares. Então, enfim, é uma discussão que eu acho que acaba ficando menor em relação ao mérito do caso específico, onde um caso tão importante como esse, 6 anos, né, de discussões, de investigações, e agora, quando se chega efetivamente a partir de uma delação, mas não só da delação, né, quer dizer, teve a delação do Rony Lessa, mas também teve um outro conjunto aí de evidências levantadas pelas investigações da Polícia Federal, e aí esse sujeito que todas as evidências mostram que deve continuar preso, e aí vem essa conversa de, não, peraí, a Constituição... Alexandre. Oi. Como até escrevi hoje, o Chiquinho Brazão é aquele tipo de personagem para quem o Instituto da Prisão Preventiva parece ter sido inventado, né? Perfeito, perfeito. É aquele cara que, assim, pelo histórico e por aquilo que se indica que ele fez, no caso específico da Marielle, é aquele cara que, em liberdade, tem toda a pinta de que pode fugir, de que pode intimidar testemunhas, de que pode interferir no andamento do processo ou na futura punição do crime, né? Então, e assim, em relação à inteligência política, né, é preciso saber escolher as brigas, né? O bom político é aquele que sabe quando avança e quando fala, não, peraí, não é um momento para fazer qualquer espécie de tomada de posição em relação ao STF, quando você tem
do outro lado da história, um sujeito com um longo histórico de envolvimento com milícias no Rio de Janeiro e que, segundo mostram indícios bem gorduchos, bem palpáveis, né, mandou matar e trabalhou para embarrear todas as investigações sobre o caso Marielle, né? Então, eu disse hoje que, assim, a decisão de manter o Chiquinho Brazão na cadeia, ela era correta do ponto de vista moral, ela era correta do ponto de vista político, porque não marcava os parlamentares como corporativistas no sentido mais mesquinho possível. Eu quero a minha imunidade parlamentar até mesmo para fugir da punição se eu for um assassino ligado a milicianos. Isso é mesquinhez. Não é nessa... E que mandou matar uma parlamentar, mandou matar uma vereadora. E também, olha, argumentos muito bons. Não foram os argumentos usados pelo parecer da CCJ da Câmara, mas argumentos jurídicos muito bons para você justificar que é possível, sim, em determinadas circunstâncias muito atípicas, como a desse caso, um parlamentar pode ser submetido à prisão preventiva. Se você for ver, tem tem especialistas do direito, gente que tem comentários, livros de comentários sobre Constituição, Código de Processo Penal, dizendo, olha, existe uma diferença muito grande entre prisão preventiva e a chamada prisão pena, que é a prisão que já é um cumprimento do castigo, vamos dizer assim. A prisão preventiva, dizem esses especialistas, não está abarcada necessariamente pela imunidade dos parlamentares. Enfim, como você disse, é uma discussão jurídica, mas também não é aquela questão preto no branco, como parece ser o que está escrito na Constituição. A Constituição diz que o parlamentar pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. E só existiria essa possibilidade. A prisão preventiva, e há inclusive casos antigos do STF discutindo isso, a prisão preventiva ela visa proteger bens jurídicos muito importantes, né? E se essa prisão preventiva não tem a ver com o exercício do mandato político propriamente dito, né? E veja aqui, o Chiquinho Brazão não está sendo preso por qualquer coisa que ele tenha dito, ou pelas posições políticas dele, ou por um crime eleitoral. Está sendo preso por assassinato e obstrução de justiça. Então, não tem a ver com o exercício do mandato. Daí, sim, faz sentido você, em casos muito específicos, abrir uma exceção.